Eu sou o pastor David e nós estamos aqui para buscar a sabedoria. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos onde nós vamos contar histórias inspiradoras de homens e mulheres de Deus na era da igreja. Essa era teve início lá em Atos dos Apóstolos e tem continuidade até os dias de hoje. E a primeira história que nós vamos contar não é de uma pessoa, mas de 7. Você sabia que foram escolhidos 7 homens para cuidar das viúvas da igreja? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Neste contexto, quando a Bíblia diz grego, ela não está se referindo a gentios, gregos gentios. Ela está se referindo a judeus gregos. Pessoas que nasceram na Grécia ou em outras regiões, mas que tinham pais judeus. Como é que a gente sabe disso? Porque o próprio livro de Atos nos diz que os gentios, os estrangeiros, ainda não tinham se convertido a Jesus, somente os judeus. Este versículo já indica que existia uma divisão na igreja. Há vários séculos, os judeus gregos e os judeus hebreus, vamos dizer assim, eles já se dividiam naquela região de Jerusalém. Os judeus hebreus eram aqueles mais conservadores, que conservavam a linguagem, a tradição. Já os judeus gregos eram aqueles que tendiam mais para o helenismo, os costumes gregos. É possível que estes gregos eles tenham regressado para Jerusalém naquela época e ouvido falar de Jesus e se convertido ao Senhor Jesus. Então, a desavença que havia entre eles era que uns se achavam mais judeus do que os outros. E não é isso que tem acontecido no nosso meio hoje, infelizmente. Alguns que se acham mais de Deus do que outros, aqueles mais jovens, mais modernos, que dizem assim, não, a igreja do passado cometeu muitos erros. A igreja de hoje, sim, é mais modernizada, é mais de Deus, é mais evoluída. E tem aqueles mais antigos que dizem assim, não, na minha época que se fazia pessoas mais de Deus. Esta disputa é infantil e não agrada a Deus. Um adendo, presta atenção, não existe mais de Deus ou menos de Deus. Existem aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Quer tenhamos nascido num berço evangélico, ou a gente viveu uma vida desregrada no mundo, desde que se apresenta frutos de uma pessoa nascida do Espírito Santo, diante de Deus somos todos iguais. Como resultado deste conflito, quem acabou sofrendo foram as viúvas dos judeus gregos que ficaram desamparadas. Então, para resolver essa questão, os 12 apóstolos, junto com outros discípulos, fizeram uma reunião para resolver esse problema. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos disseram o seguinte: nós não podemos parar de pregar a palavra para servir a mesa. Só que aí está um erro. Porque eles pregavam a palavra, sim, mas somente para os judeus. Sendo que Jesus queria que eles pregassem também para os gentios. E os apóstolos não tinham entendido isso. Eles só foram entender isso mais para frente com o apóstolo Pedro. Será que Deus não estava usando essa situação para mostrar para eles que Deus queria que o evangelho avançasse não somente para os judeus, mas também para os gentios? Mas como os apóstolos estavam preocupados apenas em pregar e não ouviam a voz de Deus, eles não conseguiam entender. Não estamos dizendo aqui que é errado pregar a palavra e nem evangelizar. Mas se nós não pararmos para ouvir a voz de Deus, o nosso trabalho não faz sentido algum. Não é verdade? Veja como esse preconceito que eles tinham contra os gentios fez com que eles não dessem nem ao menos atenção às viúvas dos judeus gregos que estavam com eles, já tinham se convertido, eram do Senhor Jesus, mas eles não deram atenção para elas. Foi então que, para resolver a questão, os apóstolos pediram para que eles escolhessem 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo,
para cuidar das viúvas, para cuidar dessa parte administrativa, enquanto eles iam continuar na pregação da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Esses 7 foram escolhidos para cuidar das viúvas da igreja. Só que isso não limitou eles de também pregar a palavra de Deus. Agora vamos falar de 2 desses 7 que, sendo escolhidos para cuidar das viúvas, também desenvolveram o seu ministério como pregadores da palavra de Deus. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. O interessante é que estes homens, que eram da Cilícia, eram libertinos, eles eram também judeus miscigenados, mas nem ao menos a miscigenação deles fez com que eles ajudassem Estevão. Pelo contrário, não importava se eles eram iguais, ele pensava diferente deles. Então esse era o problema. Isso não é tão atual? Não é isso que acontece nos dias de hoje? Outra coisa interessante é que quando eles olharam para Estevão, em meio àquela perseguição, o rosto de Estevão parecia de um anjo. Mesmo diante daquela perseguição, ele manteve a sua pureza, a sua santidade. Enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. É muito forte, não é mesmo? Aquele jovem que foi escolhido para cuidar das viúvas da igreja se tornou o primeiro mártir da fé. Uma outra coisa interessante é que, em meio a todos aqueles que estavam apedrejando Estevão, estava Paulo, que mais tarde se converteu através desse testemunho de fé. E mesmo depois de morto, Estevão fez discípulos, porque aquelas pessoas que eram judeus gregos, que fugiam em meio a essa perseguição depois da morte de Estevão, por onde eles iam pregando a palavra do Senhor Jesus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Logo em seguida, o livro de Atos fala de outro dos 7 que foram escolhidos para cuidar das viúvas, Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Filipe, inspirado pelo Espírito Santo, também não se limitou em cuidar só das viúvas. Ele saiu pregando a palavra de Deus e foi até Samaria, e lá Deus fez muitos sinais. E a obra de Deus, através de Filipe, foi tão grande que os apóstolos tiveram que enviar Pedro e João para dar continuidade ao trabalho que foi muito bem feito através de Filipe. Então o Espírito Santo, vendo que a obra já estava feita ali, através de Pedro e João, ele mandou Filipe a outro lugar. E essa história também é muito maravilhosa. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Este etíope provavelmente também era um judeu miscigenado, porque ele estava indo para o templo fazer adoração, ou seja, para
ofertar a Deus. Você pode ler na sequência que ele estava no carro dele e ele lia o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo falou para Filipe ir até aquele carro e conversar com ele, falar de Jesus para ele. E quando Filipe chegou e viu que ele estava lendo o livro de Isaías, Filipe falou para ele: você está entendendo o que está escrito? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Aí quando Filipe subiu no carro, Filipe mostrou para ele que as escrituras apontavam para o Senhor Jesus. E imediatamente aquele etíope decidiu se batizar e entregar sua vida para Deus. E mandou parar o carro. E desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Você vê que quando não tem outro jeito, Deus age, não é mesmo? Deus arrebatou Filipe. Depois que ele batizou o eunuco, Deus arrebatou ele e levou ele para outro lugar. Hoje nós temos aviões, carros, ônibus, mas naquela época, como não tinha isso, e Deus precisava de Filipe em outro lugar, o Espírito Santo arrebatou ele para outro lugar. É muito forte. Esses homens foram escolhidos para cuidar apenas das viúvas da igreja. Porém, Deus fez com que eles fossem os primeiros a propagar o evangelho para as outras nações. Que essa história sirva para inspirar você a servir mais a Deus, independente do seu ofício na igreja.